Hello, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E ele marca o início de um novo quadro por aqui, que é o Read With Me, ou Leia Comigo. Aqui nós leremos textos, livros, para que você consiga enriquecer o seu vocabulário, aprender novas estruturas de uma forma bem leve. O nosso primeiro livro vai ser o The Little Prince, e ele vem de uma iniciativa de um site que eu sempre compartilho aqui com você, que é o News in Levels. Esse site é voltado a estudantes de inglês e ele adapta o vocabulário a diferentes níveis. Então, nós vamos ler o livro The Little Prince, mas com um vocabulário simplificado. Então, se você está no nível básico, esse livro vai ser para você. Para não perder nenhum capítulo, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e vamos juntos nessa jornada. E vamos para a minha tela. Então, capítulo 1, aqui eu deixei a fonte para você. Se você notar que esse nível de vocabulário está muito fácil, é só você acessar esse endereço e lá você vai ter mais duas opções de nível, que vai ser o nível 2 e o 3. Então, quanto maior o nível, um pouco mais complexo vai ser o vocabulário. Nesse modo mais simplificado, o livro é adaptado para frases em presente simples, presente com o verbo to be. Então, é bem mais simples mesmo se você está iniciando. Essa vai ser uma leitura mais confortável. Então, o intuito, como eu falei, é que a gente aprenda as estruturas. Aqui eu vou te falando o que foi usado e você pode estudar um pouco mais a respeito de cada uma delas. E nós aprenderemos novas palavras. Então vamos lá ler a primeira parte. Ele vai dizer assim, ó: I am 6 years old. I see a nice picture. The picture is in a book. It's a picture of a big snake. The snake, it's an animal. Here's the picture. E aí vamos começar já por uma frase que te chama a atenção. Quando nós vamos falar de idade, né, que é que ele está falando que está com 6 anos de idade, no português a gente tem a tendência de dizer eu tenho tantos anos, certo? Que a gente quer levar a lógica do português para o inglês, mas funciona diferente. Então, um erro muito comum, por nós falarmos em português eu tenho, é querer dizer I have no inglês, mas está incorreto. A maneira correta de nós falarmos sobre a idade é com aquela ideia de eu estou. Então, I am 6 years old. I am 6 years old. Tá, então, eu estou com 6 anos. I see a nice picture. Então, ele fala, eu vejo, se é de ver, uma imagem, que seria esse picture legal, que é o nice. Eu vejo uma imagem legal. Ele repete, né? A imagem, esse the, que é o nosso artigo, né? No português ele significa o, a, os, as. Então é tudo em um só. E aí ele diz aqui, ó, a imagem está em um livro. E aí ele fala, ó, é uma imagem de uma grande cobra. It's a picture of a big snake. The snake, it's an animal. E ele fala aqui, ó, a cobra come um animal. Eat é comer. Mas aí o que acontece? Por que tem esse S então? Vou te explicar de uma maneira superficial e depois você pode ir a fundo no assunto. Quando nós nos referimos à terceira pessoa do singular no inglês, que seria he, she, it, nas nossas frases afirmativas, então apenas frases positivas, dependendo do modo como o verbo termina, eu vou precisar acrescentar S, ES ou IES. Então você pode estudar um pouco mais a fundo a respeito do simple present. E aí, se você der uma olhada nas regrinhas da terceira pessoa do singular, você vai entender então o porquê nós temos esse S aqui, tá bom? Se eu fosse falar assim, eu como chocolate, eu não colocaria I eat, mas sim I eat chocolate, tá bom? Então esse seria apenas para he, she, it. E aí no the snake, a gente substituiria pelo it, por se tratar de um animal, por isso eu aplico essa regra. E aí ele fala assim, here's the picture. Aqui está a imagem. Ele demonstra pra gente. Chamo sua atenção também para a pronúncia dessa palavra, que é muito comum de ser errada. Nós dizemos here. Here. Muito bem. Então aqui já descobrimos que ele está com 6 anos de idade, que ele descreve a imagem que viu em um livro. Aí na segunda parte,
The book says snakes eat the whole animal and they sleep for 6 months. I think about the life in the forest. I make my first picture. This is my picture number 1. E essa é aquela imagem bem conhecida, né? Mas vamos entender isso melhor. Lembra que eu acabei de falar da questão da terceira pessoa do singular, que o verbo ganha um S? Olha isso aqui de novo. O verbo say significa dizer no inglês. E também chamo sua atenção para a pronúncia mais uma vez, porque quando a gente acrescenta o S, ao invés de dizer say ou says, nós vamos dizer says. Says. Então, the book says. O livro diz, tá bom? E aí, ó, cobras comem o animal inteiro. Então, esse whole significa inteiro. And they sleep for 6 months. E elas dormem por 6 meses. Tá? E aqui também chamo sua atenção para a pronúncia do sleep. Sleep, tá? Não é sleepy. Sleep. Sleep. For 6 months. E months significa meses. E aí ele fala assim, ó, I think about the life in the forest. Eu penso sobre a vida na floresta, forest. I make my first picture. Então ele faz a primeira imagem dele. Então, first, primeira. This is my picture number 1. E aí ele mostra, né? Essa é a minha imagem número 1. Até aqui tudo bem? So far, so good? Vamos para mais um parágrafo. Se você quiser, logo após eu ler o parágrafo, você pode pausar o vídeo e repetir para praticar a pronúncia também. Então, vou ler uma vez, como eu estou fazendo aqui, depois te explicar, mas quando eu ler, você pode pausar e ler em voz alta também. E ele vai dizer assim, agora, parágrafo maior. I show my fantastic picture to one person, and I ask this person, are you scared? This person answers, how can I be scared? It's a hat. My picture is not a picture of a hat. It's a picture of a big snake. An elephant is inside the snake. Then I make my picture number 2. The picture shows the inside of the big snake. Now people understand. This is my picture number 2. Como eu falei, essa é aquela imagem que a gente conhece, né? Então ele fala assim, I show my fantastic picture to one person. Eu mostro, então esse show é de mostrar a minha imagem fantástica para uma pessoa. Um ponto muito importante. No inglês, os adjetivos costumam vir antes dos substantivos. Então, aqui nós falaríamos no português, né? Uma imagem fantástica. Mas em inglês seria fantástica e depois sim vem o imagem. Então, se eu quisesse falar o carro azul, eu não falaria car blue, mas sim blue car. Então, se atenta a esse detalhe. Então, eu mostro a minha fantástica imagem para uma pessoa. And I ask this person, are you scared? E ele fala, ó, e eu pergunto. Esse ask é de perguntar. E eu pergunto para essa pessoa, are you scared? Você está assustado? Né? E aí a pessoa responde. Então, seria esta pessoa responde, answers. How can I be scared? Como eu posso estar assustado? It's a hat. É um chapéu. E aí ele coloca, oh, my picture is not a picture of a hat. A minha imagem, né, o desenho, não é um desenho de um chapéu. Hat. É a imagem de uma grande cobra, big snake. Okay, ó, um elefante dentro da cobra. An elephant inside the snake. Then I make my picture number 2. E eu faço então a minha imagem número 2. E aí fala, ó, a imagem mostra, shows, aqui de novo a gente tem a questão do S que eu te expliquei anteriormente. Então, ó, a imagem mostra o interior de uma grande cobra. E aí ele fala assim, agora, now, tá? Aqui a gente não fala no, mas sim now. Now people understand. Então seria agora as pessoas entendem. Essa é a minha imagem número 2. Muito bem, avancemos para o próximo. E ele vai dizer assim, ó. People tell me what they think.
they tell me that it's not good to make pictures. They tell me that it's better to study geography, history, maths, and grammar. After these words, I don't want to make pictures. I don't want to make pictures because my picture number 1 and picture number 2 are not good for the people. People don't understand simple things. And now, I'm not a child. I'm a big person. I have a job. I am a pilot. I fly planes. I fly in many countries. And it's true that geography is good for me. Geography can help me if I am lost in the night. Opa, eu fui lendo e cortou a parte, mas agora você pode ver o que estava escrito aqui por trás, enquanto eu estava lendo. Então, people é o plural para pessoas, né? Se a gente vai falar de uma pessoa só, seria person, person. Mas aí, people é para pessoas. Então, pessoas me dizem, tell me what they think. As pessoas me falam o que elas acham, o que elas pensam. Então, think pode ser pensar ou achar. Ó, eles me dizem que não é bom fazer desenhos, não é bom fazer imagens. Eles me dizem que é melhor estudar geografia, história, matemática e gramática. E ele fala assim, ó, depois dessas palavras, after these words, words, I don't want to make pictures, eu não quero mais fazer imagens, fazer desenhos. I don't want to make pictures, ele repete, né, eu não quero fazer desenhos, porque, todas as vezes que você vai falar a razão de alguma coisa, aí é o because que nós usamos. Ó, porque a minha imagem número 1 e a minha imagem número 2 não estão boas para as pessoas, né? Então, esse good de bom para as pessoas. Ó, as pessoas, people, então, understand, não entendem, então esse understand é de entender. Simple things, as pessoas não entendem coisas simples. And now, ele fala, e agora, I am not a child, eu não sou uma criança. Inclusive, o plural de child, às vezes as pessoas costumam pensar que é algo assim, ó, com DS, porém, o plural de child é children, que nós escrevemos assim, tá? Então, ele fala assim, eu não sou uma criança, I'm a big person, sou uma pessoa adulta, então esse big person vai dar essa ideia. I have a job, eu tenho um trabalho, que ele fala, eu sou um piloto, ele pilota aviões. E ele falou, eu vou em muitos países, in many countries. E aí ele comenta, and it's true, então é verdade que a geografia é boa para mim. Então, é verdade que a geografia é boa para mim. And it's true that geography is good for me. Geography, então a geografia, can help me, pode me ajudar, if I am lost in the night, se eu estiver perdido à noite. Então, aquela mesma coisa. Se você quiser ler o parágrafo inteiro, é só você pausar o vídeo. Como eu estava cortando, para você acompanhar direitinho, eu vou ler novamente, ó. People tell me what they think. They tell me that it's not good to make pictures. They tell me that it's better to study geography, history, maths, and grammar. After these words, I don't want to make pictures. I don't want to make pictures because my picture number 1 and picture number 2 are not good for the people. People don't understand simple things. And now, I'm not a child. I'm a big person. I have a job. I'm a pilot. I fly planes. I fly in many countries. And it's true that geography is good for me. Geography can help me if I am lost in the night. Ok? Bom, eu já tô lendo da forma como as palavras se conectam, para que você vá ficando acostumado. Às vezes a gente tem a impressão que é uma palavra nova ou algo do tipo, mas na verdade é apenas a forma como elas se conectam. E aí a última parte do capítulo 1, ele diz assim, ó, In my life, I work with people every day. The people are often serious. Sometimes I meet a person who is a little normal.
When I meet this person, I show him my picture number 1. I always have this picture with me. I want to know if this person understands life. But the person always says, it is a hat. Then I never speak to this person about big snakes or forests or stars. And we speak about work, sport, and family. And the person is happy. For him, I am a normal man. I live alone. I don't know people for an open conversation. But one day it all changes. I have an accident in the Sahara Desert. Something is broken in my plane. I have nobody in the plane with me. It's not easy to repair the plane alone, but I must do it. It is a question of life or death. I have water for only a week. Vamos entender então. Ele explica aqui um pouquinho para baixo. Pronto, agora você consegue ver todo o texto. In my life, então ele está dizendo, ó, na minha vida, I work with people every day. Eu trabalho com pessoas todos os dias. Então, every day, todos os dias. As pessoas são... Esse often vai dar uma ideia de frequentemente, geralmente, sérias, often serious. Sometimes, às vezes, I meet a person who is a little normal. Então, às vezes, eu conheço... Esse meet pode ser ou conhecer ou encontrar. Aí vai dar essa ideia. Eu encontro uma pessoa que é um pouco normal. Quando eu conheço essa pessoa, eu mostro a ele a minha imagem número 1. E aí, ó, eu sempre tenho essa imagem comigo, with me. E aí ele fala assim, ó, eu quero saber se é esse se, é esse if, se essa pessoa, ó, lembra que eu expliquei a diferença, por exemplo, people, pessoas e person, uma só? Então ele tá falando, eu quero saber se essa pessoa entende, né, que a gente viu lá atrás também, understand, entender. Se essa pessoa entende a vida. Ó, mas a pessoa sempre diz, esse but é o nosso mas. Então seria, ó, mas a pessoa sempre diz, it's a hat, é um chapéu. Aí ele fala, então, then, eu nunca falo com essa pessoa sobre grandes cobras, florestas ou estrelas. E aí ele fala assim, ó, e nós falamos sobre trabalho, esportes e família. E a pessoa está feliz, ou a pessoa é feliz com isso. E ele fala, para ele, que é para essa pessoa com quem ele está falando, eu sou um homem normal. Eu moro sozinho. Eu não conheço pessoas para uma conversa aberta. Então esse open é de aberta. E aí ele coloca assim, ó, mas um dia tudo isso muda. Então esse change é de mudar. E aí ele fala, I have an accident. No livro original, essa parte estaria no passado. Mas como eu falei aqui, é um modo mais simplificado, então nós vamos usar só no presente, né? Ele teria falado que, mais um dia tudo mudou, eu tive um acidente no deserto do Saara. Então ele coloca aqui, ó, mais um dia tudo muda. Eu tenho um acidente no deserto do Saara. Então, I have an accident in the Sahara Desert. E aí, alguma coisa está quebrada. Então, se a gente quer falar que algo está quebrado, é o broken, que nós vamos utilizar no meu avião, in my plane. I have nobody in the plane with me. Não tem ninguém no avião comigo. E ele fala, it's not easy, não é fácil consertar, to repair the plane alone. Não é fácil consertar um avião sozinho. But I must do it. Mas eu tenho que fazer isso, eu devo fazer isso. It's a question of life or death. É uma questão de vida ou morte. E ele fala, I have water for only a week. Eu tenho água para apenas uma semana. Aqui nesse parágrafo final, a gente vai reparar que ele usa muito os advérbios de frequência. Vou até destaque para você, ó. Ele usa often, ele usa sometimes, ele usa always,
never, que são palavras muito comuns para a gente falar de frequência. Você aplicaria, por exemplo, para falar em frases a respeito da sua vida, rotina. E, por exemplo, often daria uma ideia de frequentemente. Ele tem um sentido muito parecido com usually. Frequentemente, usualmente. Então, em alguns casos, a gente pode usar os dois com o mesmo sentido. Sometimes, às vezes. Always, sempre. E never, nunca. E aí, se a gente fosse colocar isso numa frase, né? Se eu for usar no meio da frase, eu poderia falar assim, ó. I always wake up at 5 a.m. Então, eu vou usar esses advérbios de frequência antes do meu verbo principal. Se não for verbo to be. Porque se eu fosse falar, por exemplo, ela está sempre atrasada para o trabalho, eu falaria assim, ó, she is. Então, meu verbo to be veio primeiro, always late to work. Então, ela sempre está atrasada para o trabalho. Então, teria essa diferença quando eu penso em colocar esses advérbios de frequência dentro da frase. Esse foi um ponto bem presente, né, nesses últimos parágrafos. Bom, então, essa foi a leitura do nosso primeiro capítulo. Espero você pro próximo. A ideia vai ser sempre te dar alguns insights, alguns toques de pronúncia e te ajudar a se acostumar com essa leitura. Então, há muita coisa pra gente aprender a partir da leitura no inglês. Te vejo no próximo vídeo. Bye bye!